Bom dia a todos. Bom dia. Ah, bom, vamos acordar. Eu sou o último desse bloco. Estou emocionado, estou nervoso. Vamos dividir isso, poxa. Né? Eu tô muito emocionado com tudo que está acontecendo. Eu não posso deixar de dizer, de perceber nesse movimento do tédio, uma rapaziada tão diferente uma da outra, um movimento feito por uma rapaziada jovem, tão integrado e tão afim, tão diferentes em prol de objetivo comum, de repente encontrar uma plateia também tão diversificada em prol de objetivo comum. Não tem como não se emocionar, eu estou aqui completamente emocionado para falar de uma vida, de 23 anos de vida do Nós do Morro. O que é o Nós do Morro? Para quem não sabe, o Nós do Morro é um projeto de teatro e cinema que surgiu lá no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. E eu inventei esse projeto porque, às vezes, eu sempre digo assim que eu fui um pobre, que eu tive todas as oportunidades na vida. E talvez isso, de alguma forma, tenha influenciado numa decisão na minha vida. Eu tive oportunidades, eu consegui trabalhar, talvez, com as pessoas, grandes pessoas importantes, pelo menos na minha opinião, talvez grandes pessoas, as maiores pessoas importantes do teatro brasileiro. Amir Haddad, Boal, Domingos Oliveira, enfim, Marília Pêra, que foi a pessoa vital na minha vida, aquele sonho que a gente tem, principalmente o artista, às vezes ele sonha nessa história de estar no eixão Rio-São Paulo, aquela história toda, e eu, puxa, com a Marília foi importantíssimo, eu consegui viver isso, frequentar grandes restaurantes em São Paulo, Rio, aquela história toda. Mas quando eu mudei para o Rio, eu sou um imigrante também, eu sou um imigrante mato-grossense goiano, e fui viver no Rio. E quando eu fui morar no Rio, já fui morar direto numa favela, no Morro do Vidigal, que é um lugar lindão mesmo, um visual lindo, e que moravam muito artistas lá, mas sempre aquela história de uma favela partida. E eu cheguei e houve automaticamente uma grande integração da minha vida com essa comunidade. E aí eu conheci muitas pessoas que tinham grandes talentos e que não tinham oportunidades. Então essa questão da oportunidade, eu acho que foi algo que me moveu o tempo inteiro a caminhos inimagináveis, né? E a arte te dá esse poder de viajar, viagens inimagináveis. E aí um dia, na verdade, assim, só para chegar onde caiu a ficha mesmo dessa história de eu fundar o Nós do Morro, eu fui para Nova York com a Marília em 85 e eu já tinha uma relação com a comunidade, essa relação toda. E quando eu cheguei em Nova York, todo mundo querendo ir para Broadway, eu fui para o Harlem. Eu queria ver o que a negada de lá fazia. Eu queria ver o que os favelados de lá faziam. Eu queria ver o blu na praça, o blu nos botequins de lá, igual o samba de botequim aqui, essa história toda. E eu cheguei lá e enfrentei essa história doidona, e todo mundo, não, cuidado, olha, é perigoso. E é verdade, é perigoso, a malandragem é universal, né? E a gente aprende isso, né? E aí eu cheguei lá, cara, e fui e vi coisas que me emocionaram. Eu vi coisas que eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer. Eu entrava assim em espaços pequenininhos, assim, que cabia 10 pessoas. Aí você via uma luz bem feita, você via um cenário bem feito, você via atores maravilhosos. E eu falei, caraca, é isso que eu quero. E voltei definido de lá, voltei assim, mas falei, mas como? Como que eu vou de repente largar um padrão de vida que eu conquistei a vida toda, né? E vai largar tudo isso? Poxa, eu sabia que eu voltava para o Rio, eu ia voltar a comer um PF por dia, mas era a parada que vinha na minha alma, e eu fui assim e fiz. Voltei para o Rio, larguei, parei de trabalhar com a Marília e resolvi, cheguei na comunidade e falei, vou fundar um projeto. Mas eu não queria montar simplesmente um grupo de teatro. Eu queria montar um grupo de teatro onde a qualidade fosse essencial, mas acima de tudo, a filosofia de vida. Essa filosofia de vida que seria talvez a transformação dentro do objetivo, né? Onde a base fosse o coletivo. Por isso nós chamamos Nós do Morro, né? Se você ter uma ideia multiplicadora, essa ideia multiplicadora é uma multiplicação de alma. É você desejar multiplicar o que você teve oportunidade, né? Multiplicar para quem deseja, para quem sonha. Você ter uma solidariedade, a gente fala em solidariedade, parece uma coisa de mídia, a solidariedade às vezes ela é mais simples.
Às vezes é eu olhar dentro dos teus olhos, sei lá, e perceber um vazio na tua alma, e eu, de repente, estar do teu lado. Eu vou estar dividindo, eu vou estar sendo solidário. Eu acho que talvez eu pegar na tua mão, eu estou sendo solidário. Ou mesmo na prática, a gente se juntar e ajudar a comprar um gás que de repente faltou na casa dele. Sacou? Então, assim, isso para mim era vital. Agora, juntava com isso a disciplina, a organização, a responsabilidade, porque isso não é caretice, é a única forma das coisas funcionarem. Isso eu digo assim meio, sempre eu gosto de estar repetindo essas coisas, porque eu acho que isso é que dá a diferença, porque eu nunca quis montar um projeto de teatro para as pessoas ficarem famosas, não, mas que fosse um artista bacana, mas um artista humano, um artista diferente, um cidadão bacana, onde o com licença ainda existe, o por favor é essencial, o muito obrigado ser essencial, o dar um lugar para uma pessoa mais velha sentar seja essencial, não jogar papel no chão seja importante, né? Então, isso, há 23 anos que a gente faz isso, e comprando uma grande briga com uma coisa chamada estereótipo, que é um grupo de teatro de favela, as pessoas achar que você está fazendo teatrinho, e eu com todas as experimentações que eu tinha, né, eu buscava um caminho novo, um caminho metodológico, que eu pudesse estar meio Paulo Freire no teatro, uma coisa assim, que era um caminho que eu busquei, e que eu acreditei que podia ser transformador. Enfim, e quando eu fundei, eu pensei em montar peças que falassem sobre a comunidade, intercalando com clássicos da literatura brasileira, para que você pudesse, acima de tudo, também trazer esse público que não tinha acesso ao teatro. E assim, fundei o Nós do Morro, e tem que correr. É muito doido, eu estou tão nervoso. E nessa história, a gente... Obrigado pela força, porque eu estou nervosão. E aí nessa história toda você fica caminhando e parece que você não é um cidadão. E parece que você se torna um cidadão quando você tira uma identidade. E no nosso caso, parece que a identidade é quando você ganha algum prêmio. E assim aconteceu com a nossa vida. Quando nós montamos em 93, Machadeando, 3 histórias de Machado de Assis, foi um divisor de águas. Quer dizer, se eu for contar os divisores de água aqui, a gente ficaria um dia contando divisores de água, porque são 23 anos vivendo intensamente, 23 anos surfando numa onda sem volta, num tubão mesmo. Então, assim, quando nós montamos Machado de Assis, nós conseguimos levar no Vidigal, numa favela, pela primeira vez, uma grande crítica de teatro, a dona Bárbara Eleodora. Nós conseguimos fazer o nosso primeiro documentário, que inclusive o fotógrafo é o Estevão, que não sei se ele está aí, o Estevão Cevata. E aí nós ganhamos o nosso primeiro prêmio Shell de teatro. Imagina, a primeira vez que um grupo de teatro da favela ganha um prêmio Shell de teatro, isso já era estranho, né? E fizemos uma primeira parceria com a Cicely Berry, que é uma diretora de voz do Royal Shakespeare Company, que é uma maior companhia shakespeariana de Stratford, na Inglaterra, onde Shakespeare nasceu, e a gente teve essa oportunidade, porque às vezes é muito doido, às vezes a gente encontra pessoas que a gente não sabe, parece que a gente tem uma história de outras vidas, de outras, sei lá, as almas parece que se encontram assim, né, e parece que tem a mesma batida. E a Cicely foi uma assim na minha vida. A gente se encontrou, se conheceu, e a gente foi convidado para estrear uma mostra de obras completas de Shakespeare há 4 anos atrás. Nós fomos um grupo brasileiro que tivemos a oportunidade de estar vivendo lá dentro, né? Essa vida toda. Eu acho que divisores de água, nós tivemos aquele grande privilégio de fazer também Cidade de Deus, que foi importante na nossa vida, porque o Fernando Meirelles e a Kátia Lund foram maravilhosos comigo e me deixou muito à vontade para criar a possibilidade de 1000 pessoas em todas as comunidades, e você formar um bonde de 100 pessoas e criar um workshop durante 3 meses, trabalhando intensamente. Eu sempre digo, acho que um dos grandes sucessos do Cidade de Deus é o coletivo, né? Porque as pessoas aprenderam a viver coletivamente ali, trabalhando, buscando, experimentando, onde não existia hierarquia para a criação, onde não existia hierarquia para a liberdade de criar, né? Então, quando eles souberam, o Fernando sempre ia lá, a Kátia, quando eles souberam que
que eles eram os diretores, já tinham intimidade. Fernando, dá um copo d'água aí, por favor. Então já tinha, não tinha aquela, o diretor, sabe? Aquela história que às vezes distancia, se não tem essa intimidade, essa liberdade. Eu acho assim, são vários divisores de água na nossa vida. Hoje a gente poder estar dentro do mercado de trabalho no país, tanto no cinema quanto na televisão, mas o nosso objetivo, o nosso foco principal é o teatro. Eu sempre digo assim, quando as pessoas às vezes buscam nós do Morro, o teatro, lá não é uma escola de teatro, lá é você poder viver a arte intensamente. Isso sim, porque não tem fim. Você poder estar dividindo a vida através da arte não tem fim. Você vive eternamente dividindo, buscando, experimentando, né? Esse coletivo da experimentação é que é transformador. O transformador é para você poder estar na novela das 8 ou na Broadway e você não perder a sua simplicidade de estar nas suas bases, ajudando a pintar, ajudando a varrer, pé no chão. Eu acho que isso é que a gente pode transformar uma sociedade. Transformar uma sociedade é a gente poder estar aqui junto, falando da vida. Eu acho que nós estamos vivendo um grande momento de transformação. Estou vivendo um momento de grande esperança na minha vida, né? Apesar que, indiscutivelmente, temos grandes problemas a resolver, porque ninguém vive de visibilidade, as pessoas vivem do dia a dia, e o dia a dia é punk, o dia a dia não é brincadeira, né? Acho que nós temos ainda que buscar, encontrar um caminho melhor do que é um apoio cultural. Nós temos um apoio da Petrobras que é importantíssimo. Nós temos 6, 7 anos que somos patrocinados pela Petrobras, porque antes nós nunca vendemos para miséria, porque as pessoas às vezes querem ser patrocinadas, a gente tem que falar que tadinho. Eu odeio isso, odeio paternalismo. Eu acho que a gente tem que vender a possibilidade sim. Quem deseja sonhar e a gente poder chegar lá e ensinar o melhor que a gente pode sonhar, e as pessoas simplesmente precisam de oportunidades. Acho que essas oportunidades é que a gente consegue viver de verdade, né? Porque senão vira paternalismo, e isso aí é que estraga o nosso país. Como foi dado exemplo aqui, como foi dado exemplo aqui hoje, por exemplo, da pipa d'água ainda render voto, a cesta básica render voto. Eu acho que a arte tem esse poder de, no mínimo, você passa a ter uma opinião própria. E quando você tem uma opinião, quando você tem coragem de manifestar a sua opinião, entendeu? Você já é um ser humano diferente. E a arte tem esse poder de transformar você nesse ser diferente. Eu não posso esticar, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não posso esticar, porque eu preferia passar um vídeo de 3 minutos para vocês darem uma olhada pelo menos em algumas caras assim da criançada lá, porque eu sempre digo uma coisa muito doida, cara. Essa história, eu nunca fiz favor para ninguém. O grande privilegiado nessa história sou eu. Eu que sou o privilegiado, porque você ser um elo de possibilidade, cara. Queiram se deixar levar pelo mundo da magia, da ilusão, da paixão, que faz o homem voar e entrar no mundo dos espíritos, conhecer a terra do nunca, do jamais, retornar a qualquer passado e movimentar o futuro. Porque o teatro é a grande metamorfose da vida. Malabarista da vida, o nosso palco é a rua. A plateia é nua e crua, a corda do trapézio é puída, com nó segmentada, a proteção é caída. O cabo é de alta tensão, não há porta de entrada e nem de saída. Malabarista da vida, o camarim é carroça, o espelho é a água da poça, o pano é o sinal da avenida. A plateia não paga, a produção é caída. O cabo é de alta tensão, não há porta de entrada e nem de saída. O palhaço sorri de janela em janela, abre o seu coração, a luz é sublime. Aplausos, ele pensa em comida. Ele não faz escola, ele entra de sola no seu coração. A cena do crime, no asfalto, é sua preferida. Malabarista da vida, o camarim é carroça, o
O espelho é a água da fossa. O pano... Sejam bem-vindos, meus amigos. Olhar a lua de um lugar proibido. Andar debaixo das estrelas, pisando em terra. Assim, pela sua lógica, fui declarado louco. Não, eu receio que pela sua lógica, você se declare louco. Você sofisma com amor, Valentino. Eu não sou amor. Mas o amor é seu patrão, já que o patrocina. Mas louco, somos todos malucos. E quem não é, e quem não é, e quem não é. Doidos, barrigos, viúvas de pedra, zureta, lelé. E quem não é, e quem não é, e quem não é. Mais loucos, somos todos malucos. E quem não é, e quem não é, e quem não é. Doidos, barrigos, viúvas de pedra, zureta, lelé. E quem não é, e quem não é, e quem não é. Você rasga dinheiro, Eu não, você caga na mão. eu não. Você anda pelado no meio da rua chamando a atenção. Eu não subi no pé de manga, mas não deixa buscada. Você gosta de goiaba, mas não sai de bicicleta. Bora pra história, já tu não dá marcha ré. Louco todo mundo é, e quem não é, e quem não é, e quem não é. E quem não é, e quem não é, e quem não é. Nós do Morro, nossa casa. Onde começaram a acontecer as grandes mudanças da minha vida. Onde eu encontrei o caminho para os meus sonhos e onde eu me realizo como pessoa. Minha alegria, minha família, minha vida.